Bem, pessoal, vamos continuar. Então, aqui falando agora um pouco sobre os diferentes usos do tempo, né? Porque, deixa eu só acertei que às vezes acaba cancelando o vídeo. Porque a gente vai perceber que esse processo de internalização do tempo do trabalho por hora marcada, ele não se dá, logicamente, de maneira igual entre os diferentes grupos sociais, entre as diferentes classes, né? O tempo de relógio ele vai ser primeiramente absorvido pelas classes dominantes e que vai sendo pouco a pouco imposto às demais classes, às classes populares. Então, uma das coisas que o Thompson observa é que no século XVIII o tempo do relógio é basicamente o tempo dessas classes dominantes, é o tempo da gentry, dos mestres, né, dos fazendeiros, dos comerciantes. Né? Então, a gentry seria essa classe abastada urbana. Né? Então, são essas pessoas, né, são os grupos que, né, estão assim numa situação mais favorável, que têm acesso ao uso do relógio, que internalizam também a lógica do relógio, né? Tanto porque no primeiro momento o relógio é caro, como também porque o relógio, essa lógica de cronometrar interessa a eles, né? A grande parte da população, aqueles que viviam nas áreas rurais e aos trabalhadores urbanos, a gente vai ver uma série de resistências à internalização desse tempo, porque não era do seu interesse, né? Não era de interesse deles, do seu interesse concreto, material, objetivo, se orientar por isso. Né? A orientação do tempo que eles tinham era da tarefa. Então, eu quero fazer a tarefa aqui, beleza, depois eu quero mais descansar, eu quero fazer outra coisa, quero cuidar de outras esferas da minha vida e trabalhar num ritmo que me parece apropriado. Né? Então, essa é uma das questões que ele coloca. No entanto, conforme a Revolução Industrial vai avançando e as necessidades de maior sincronização do trabalho também, cada vez mais o uso do relógio se amplia. E o Thompson observa essa ampliação do uso do relógio através do estabelecimento de legislação sobre o imposto sobre os relógios. Né? Então, esses impostos sobre o relógio demonstram que cada vez mais vai se ampliando o uso do relógio e que tenta-se o governo, né, arrecadar mais, conseguir arrecadação com base em impostos a partir da taxação dos diferentes relógios que eram utilizados na época. Então, dependendo se o relógio era de ouro ou de prata, o imposto variava também. E outro aspecto que ele coloca porque o Thompson tem muita preocupação em perceber como esses processos são paulatinos, lentos e vão se transformando numa duração mais longa do que a gente imagina, né? De que de repente criou o relógio, as pessoas começaram a trabalhar naquele ritmo, que é o ritmo que a gente tem hoje, ou na verdade nem hoje, né? Porque o nosso ritmo de trabalho também está bastante alterado. Então ele começa a perceber assim, como que essas transformações vão se dando, e ele observa que mesmo na manufatura, em grande medida, havia convivência também com o tempo das tarefas, porque nem todas as atividades conseguiam ser cronometradas pelo relógio. Né? Então, ainda há essa presença muito forte, né? Que está aí nesses trabalhos. E, paralelamente, a gente vê também essa presença da resistência, que não é uma resistência, gente, assim, consciente, né? Não é assim, eu vou resistir à implantação do trabalho por hora marcada, porque daqui a pouco a gente vai estar trabalhando muito mais e vivendo pior, então a gente se organiza ativamente para isso. Não é isso, é uma resistência instintiva, uma resistência que diz respeito à própria manutenção da forma tradicional com que as pessoas viviam e lidavam com o trabalho, lidavam com esse ritmo, né? Então, ele fala como que o que havia anteriormente era essa alternância entre momentos de atividade intensa e ociosidade. Então, a pessoa trabalhava loucamente e depois ela descansava. Um dos elementos aí que ele traz, né, que evidenciariam isso, é a presença da chamada Santa Segunda-feira, que era uma tradição que durou muito e muito tempo na Inglaterra, especialmente nos espaços urbanos que ele coloca, em que as pessoas trabalhavam nas manufaturas e nas oficinas. Elas tinham no domingo o dia da família, né? Então, o dia de ficar com a família, o dia das atividades religiosas, e a segunda-feira era o dia dos amigos, de beber, de tomar porre. E muitas das vezes isso se esticava pela terça-feira. Ele traz algumas poesias e alguns textos satíricos
alguns, né, representavam os interesses dos patrões, reclamações dos patrões sobre como as pessoas não queriam trabalhar, eram vagabundas, então falava que elas não trabalhavam na segunda, aí na terça elas trabalhavam a meio expediente, na quarta trabalhavam mais ou menos, na quinta e na sexta já estavam começando a querer sextar de novo, no sábado já desandava, né? Então mostrava essa resistência, esses vários momentos de ociosidade, de bebedeira, e que cada vez mais demonstrava o tensionamento entre patrões e empregados. Né? A máquina, e aí ele traz inclusive alguns trechos de alguns patrões que mostram como que a máquina, né? E aí eu acho que é interessante, eu até coloquei aqui, relembrar um pouco como que a máquina acelera o tempo do trabalho, acelera a disciplina, e no videozinho que eu passei na primeira unidade do filme do Chaplin, a gente tem essa caracterização da máquina acelerando o ritmo, né? Então, no texto aí do Thompson, a gente vê também como que a máquina, ela é um instrumento que favorece essa aceleração. Então, ele aponta que sem o uso da máquina, seria muito mais difícil estabelecer o controle do tempo, a fazer com que as pessoas internalizassem esse controle do tempo. Eu acho que o filme do Chaplin é genial nisso, né? E o cara internaliza tanto o ritmo da máquina que ele enlouquece, que ele vai se guiando por ali. Então também tem essa crítica, né, do Charlie Chaplin a essa não naturalidade na relação com o tempo a partir do uso da máquina. E o Thompson aponta como que essa não naturalidade acaba que só consegue ser internalizada com essa combinação, né, não apenas do horário do relógio com a máquina inferindo um novo ritmo. Né? Então ele percebe essa relação, que é algo que o Marx também aponta no capítulo 13 do Capital, que é sobre a mais-valia relativa. Né? O conceito de mais-valia relativa implica essa relação com a máquina. Então, esse é um aspecto interessante. Ele aponta também, o Thompson, a partir aí da página 285, a questão da discussão sobre os cercamentos dos campos, né, sobre o uso das terras comunais, como que as terras comunais eram associadas à noção de um desperdício de tempo. Então, a forma como se utilizava não era uma forma produtiva, e aí, mais uma vez, a gente dialoga com o texto da Ellen Wood, né, em que a lógica do melhoramento traz muito essa discussão, né, das terras comunais como sendo terras improdutivas e que, portanto, poderiam ser expropriadas, poderiam ser tomadas para um uso eficiente da produção, e também, paralelamente, a gente observa aí no texto do Thompson, que isso caminha também com o uso eficiente do tempo. Não se pode mais desperdiçar o tempo. E aí, com o cercamento e a expulsão dessas pessoas, o Thompson também aponta como que essas pessoas elas são colocadas numa circunstância em que ou elas se ajustam a essa disciplina de trabalho marcada pelo trabalho do tempo, ou elas vivem em bicos, né, em empregos parciais, que ainda seguem uma lógica do tempo da tarefa, e precisam e ficam dependendo em algum nível, né, do auxílio aos pobres, aquele auxílio que, como a gente viu lá no Marx, foi criado no período do governo da Elizabeth para controlar minimamente ou amenizar um pouco os efeitos da dramaticidade da expulsão, né, da expropriação de terras e da miséria que foi gerada a partir daí. Outra questão que o Thompson traz, e que eu acho que é uma reflexão bem interessante, é quando ele fala do trabalho das mulheres nas áreas rurais, né? Como que o trabalho nas áreas rurais ele é extremamente intensificado aí nesse tempo, né? Então, isso é uma coisa que ele demonstra, não é apenas o trabalho nas manufaturas e nas fábricas, e se a gente dialoga com o texto da Ellen Wood, que é um texto bem mais recente, a gente observa que possivelmente é na área rural em que esse ritmo de trabalho intenso vai se estabelecendo antes mesmo de chegar à manufatura. E se a gente for perceber, realmente essa instituição da Santa Segunda-feira, ela se prolonga por muito mais tempo, né, nesse período, né, nas regiões de manufatura, e enquanto que a área rural parece que é marcada por uma intensificação do trabalho que é anterior, ou seja, o trabalho rural é mais intenso no mesmo período, né, do que o trabalho manufatureiro. Então, isso confirma um tanto do que a Ellen Wood traz. E tem ainda em que ele fala da situação específica das mulheres. Porque por mais que as mulheres vão sendo também inseridas na lógica desse ritmo acelerado, prolongado e marcado pela hora do relógio, elas também se guiam pelo tempo das tarefas, quanto mais os homens vão se destinando apenas à vida pública, né? E essas mulheres ao trabalho remunerado, e a mulher concilia o trabalho doméstico também.
Porque essa separação, isso o Thompson não vai falar, mas outros autores, como é o caso da Maria Maias, né, que é uma autora marxista que estuda a questão da mulher, né, e da relação como a mulher vai sendo explorada de uma maneira diferenciada com o consolidado da sociedade capitalista, que é justamente quando se tem essa questão da dupla jornada, né? Então, o Thompson fala um pouco disso, né? Porque a mulher ela fica submetida tanto ao ritmo do trabalho com hora marcada, como ao ritmo das tarefas que o trabalho doméstico exige, né? O trabalho doméstico não tem hora para acabar. O trabalho doméstico ele é guiado pela tarefa. Você lava uma louça, você varre uma casa, é um trabalho contínuo e orientado pelas tarefas. Só que essas mulheres que têm esse ritmo de trabalho orientado pelas tarefas, elas não vivem apenas nesse ritmo, mas elas também, cada vez mais, vão se inserindo no ritmo com hora marcada, que é o que a gente fala da questão da dupla jornada, às vezes da tripla jornada do trabalho feminino, né? Então, o Thompson fala um pouquinho sobre isso também. Só citar esse trecho, né, gente, que eu coloquei aqui, ó, devia ter organizado um pouquinho melhor, como eu fiz uma alteração radical dos slides, inclusive esse é o motivo de eu ter demorado um pouquinho para postar as atividades dessa semana. Normalmente eu posto até sexta-feira e agora estou postando na segunda, né? Foi porque eu fiz uma reorganização dos slides, então deu um certo, me enrolei um pouquinho aqui, então às vezes eu estou indo estou menos familiarizada com os slides agora. Mas nesse slide aí eu acho interessante que ele fala mais uma vez, sobre essa questão do que ele entende como sendo algo humanamente mais coerente, mais saudável do que o que seria o trabalho que é artificial, o trabalho da máquina, né? Então ele fala o seguinte: o padrão de trabalho sempre alternava, referindo-se ao passado, né, momentos de atividade intensa e de ociosidade, quando os homens, aí se referindo aos seres humanos em geral, detinham o controle de sua vida produtiva. É aquilo que a gente viu no Marx, né? Quando os seres humanos ainda, no caso lá europeu, ainda tinham acesso até aos meios de produção, né? Também, aí em relação ao Thompson, também o trabalho era diferente, era um trabalho que alternava intensidade com ociosidade, né? Com o momento da preguicinha, o momento do lazer, né? E aí o que ele fala, esse padrão, né? O padrão persiste ainda hoje entre os autônomos, como o caso de artistas, escritores, pequenos agricultores, né, que são independentes, e talvez até entre estudantes, que é a questão que ele fala, né? E eu vejo isso muito entre estudantes, pelo menos eu era assim, né? É aquela coisa clássica da procrastinação. Você vai, enrola, enrola, pensa um pouquinho e de repente você vai, agora pega pesado, trabalha loucamente. Então, aquele trabalho muito intenso e depois você descansa, né? Que é uma das coisas aí que ele fala. E propõe a questão de saber se não é um ritmo natural de trabalho humano, né? Então, o Thompson se coloca se talvez essa alternância entre intensidade e ociosidade, entre o momento da preguiça, né? Não seria algo que está mais ligado à nossa própria natureza, né? Ao nosso ritmo natural. É um questionamento que ele se coloca em vários momentos aí no texto. Okay? Aqui eu já falei um pouquinho, então eu vou pular esse slide, mas que ele fala justamente como essa relação do cercamento urbano dos campos, que é algo que a gente trabalhou, implica também numa administração mais eficiente do tempo da força de trabalho, né? Então, essa discussão que a gente já viu anteriormente. E aí entra a questão, né? Ele já falou diversos momentos aí no texto que o trabalho não é o tempo por hora marcada, ele não é pura e simplesmente incorporado automaticamente, e que há uma série de dificuldades, e dentre as dificuldades, para que a população aceite essa lógica do relógio, internalize essa lógica do relógio, está a questão que ele chama, tem um trecho que eu acho maravilhoso, que ele fala que é a falta da demonstração dos objetivos da operação. O que ele está se referindo a isso? Seriam objetos de consumo que motivassem essa venda do trabalho. Então, eu vou pegar aqui um trecho brevemente, que ele diz o seguinte: há razões para a transição não ter sido peculiarmente demorada e carregada de conflitos na Inglaterra, né, lá no período da Revolução Industrial. E essa transição para o trabalho intensivo, o trabalho de hora marcada, a gente percebeu como ela foi demorada e difícil, e que ela precisou do uso da violência, né? A gente viu lá no Marx a questão do uso das leis sanguinárias para forçar a pessoa a trabalhar, senão ela ia virar escrava, ela ia apanhar, ela podia ser presa, ela podia perder parte do corpo, como perder a orelha. Então, isso é sobre isso que ele está falando, né? Como que essa transição
foi demorada e carregada de conflitos, não foi algo simples. E por que não foi algo simples? Porque naquele momento ainda não havia isso aqui que ele vai falar. Entre os que são frequentemente observadas, podemos observar, é esse ponto. A primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra e não havia Cadillacs, siderúrgicas ou aparelhos de televisão para servir de demonstração do objetivo da operação. O que ele quer dizer com isso, né, gente? Talvez não tenha ficado muito claro quando vocês fizeram a leitura, mas é basicamente o seguinte: não tinha objetos de consumo que faziam com que as pessoas se motivassem para trabalhar, para obter aqueles objetos de consumo. Então, assim, hoje em dia, isso fica muito claro, né? O porquê da gente vender o nosso trabalho. Eu vou vender meu trabalho porque eu quero ter o celular do momento, eu quero comprar uma televisão de não sei quantas polegadas, eu quero ter uma cama com um colchão super maravilhoso que eu deito e sei lá, ela, né, eu fico com as costas maravilhosas, eu quero ter uma roupa de marca, o que quer que seja. Então, esses objetos de consumo, esses objetos de desejo que motivam a população a partir do século XX de maneira mais evidente, até o século XIX isso não está tão explicitamente colocado, não estava colocado aí nesse primeiro momento da Revolução Industrial, né? Então as pessoas não tinham isso. Então, por que eu vou trabalhar loucamente? Então, Thompson observa vários casos em que as pessoas trabalhavam tanto lá para ganhar o dinheiro delas, para comprar a cerveja, para comprar a bebida, e tomavam uma porra, e quando acabava o dinheiro, que elas pensavam em voltar a trabalhar e realmente conseguir mais uma grana para deixar de novo, né? Então não tinha essa coisa, né, de você visar, alcançar. E aí isso me lembra muito, eu sempre dou esse exemplo quando a gente está no momento presencial, eu sempre dou um exemplo que foi uma situação que eu presenciei no próprio IFG, né? Quando eu comecei a trabalhar no IFG, eu fiz um curso aí de iniciação ao serviço docente, ao serviço público, na verdade, e que aí uma das psicólogas, que eu acho curiosa, né, ela está muito ligada a essa ideia aí da psicologia positiva, que é um negócio super complicado, ela falou assim, quando eu trabalhei num RH, né, numa empresa, que era uma empresa de telemarketing como estagiária, a psicóloga dessa empresa, ela fez um negócio assim que eu achei genial, achei muito interessante, né, que ela fez o seguinte, ela chegava, virava para os trabalhadores, e falava assim, para cada um, ela ia individualmente na baiazinha lá do trabalhador do telemarketing, falava assim, qual que é o seu desejo mais profundo? O que você mais quer? Aí uma das trabalhadoras falou, eu quero comprar um Celta amarelo. Né? Então, olha aí o objeto de consumo, né, dando a demonstração dos objetivos da operação. Né? Um Celta amarelo. Tá. Aí ela foi num outro lá e perguntou para esse funcionário o que era o maior desejo dele, que ele queria ter. Aí ele falou, eu queria levar minha família para o Beto Carreiro World. Ela, tá, beleza. Aí o que a psicóloga fez? Ela pegou, imprimiu um Celta amarelo, imprimiu uma foto do Beto Carreiro World e colou na baia, na frente, na cara desses trabalhadores, para enquanto eles ficarem trabalhando, eles ficarem olhando para esse objeto de desejo. E conforme, né, eles fossem alcançando a grana necessária para comprar aquilo ali, eles iam marcando tipo uma regrinha, assim, uma reguinha, ia subindo até chegar o momento em que eles iam conseguir esse objeto de consumo. Vejam só como é, né? Realmente, isso caminha, gente, é um negócio muito curioso, né? Então, imagina, você está trabalhando lá e pensando loucamente em conseguir dinheiro para conseguir aquele negócio, então o trabalho é motivado pelo desejo de obter esse objeto de consumo, né? Então vejam como que isso expressa completamente aquilo que a Ellen Wood falou no texto anteriormente, que é essa forma de extração dos excedentes, né, ou seja, do lucro em cima do trabalho dessas pessoas, de maneira puramente econômica. A pessoa, você está motivando ela ali com base em ela querer um ganho que é puramente econômico. Né? Você não está batendo naquela pessoa para ela trabalhar mais, para ela se tornar mais produtiva. Então, essa pessoa está trabalhando meramente motivada para obter o Celta amarelo lá dela. Né? Então, isso ainda não está tão presente, né? Na verdade não está presente no início da Revolução Industrial. A pessoa trabalha ali porque ela simplesmente quer se alimentar, no máximo para pagar a cervejinha dela. Né? Ela não tem esses objetos de desejo loucamente que vai motivar, que vai dar essa demonstração dos objetivos da operação. Ela não tem isso.
Então, a gente tem aí um período intermediário, né? Um período em que isso não está plenamente consolidado, essa nova forma de se relacionar com o trabalho e com o tempo. Então, uma das coisas que se instaura é essa questão de salários baixos até mesmo para prevenir o ócio. Porque se você dá um salário alto para a pessoa mete o pé, né? Vai beber, vai curtir e ela só vai voltar quando tiver acabado o dinheiro. Então, essa é uma das questões que o Thompson coloca. Os vários mecanismos em que vai se alterando, vai se convencendo, né? Botar se convencendo bem entre aspas, as pessoas a trabalhar por hora marcada. E um dos espaços para isso é a escola, né? As escolas elas vão começar também a disciplinar as pessoas no uso econômico do tempo. Inclusive escolas, que a gente vai ver aí num vídeo que é um trecho que eu pedi para vocês assistirem, né? São os primeiros 9 minutos do filme Oliver Twist, que eram escolas voltadas para os órfãos, né? Esse filme, né? Lógico, ele é uma representação em cima, né, do que se imagina como se dava essas escolas de órfãos, mas de fato a historiografia demonstra que as escolas de órfãos elas tinham esse tipo de característica. Elas não eram escolas para aprender linguagens, né, história, geografia, mas escolas para adestrar e fazer com que as pessoas aprendessem o uso econômico do tempo, aprenderem o trabalho, né, nas escolas voltadas para inserir na lógica do trabalho, na disciplina do trabalho industrial. Okay? Vou, então, apenas avançar aqui mais um pouquinho para a gente encerrar logo, senão fica excessivo. Então, só para finalizar, realmente, então, falar um pouco sobre as disputas em relação ao tempo. Né? Então, uma das coisas que o Thompson vai concluindo aí ao final é que, se no primeiro momento há uma série de iniciativas e tentativas de controle do trabalho, tempo, em que ele mostra como que os trabalhadores eles são alienados em relação ao tempo dentro das fábricas, né? Quem detém o tempo são os gestores, são os gerentes, é o gerente que tem acesso ao relógio, é o gerente muitas das vezes só quem pode saber que horas são, os trabalhadores ficam num espaço até escuro para eles não verem muito a mudança dos horários do dia, para justamente poder, né, controlar ali o trabalho dele no tempo. Com o passar do tempo e conforme Thompson observa que as pessoas vão internalizando o trabalhador, essa lição de que o tempo é dinheiro, ela começa a ser apreendida pelos próprios trabalhadores, esses trabalhadores vão começar, né, uma vez que eles internalizam o tempo por hora marcada, a disputar esse tempo. Não é à toa que quando a gente vê aí a virada do século XIX e início do século XX, grande parte das lutas trabalhistas são pela redução da jornada de trabalho. Então aí essa questão do tempo do relógio já está praticamente plenamente internalizada pelo trabalhador e agora ele vai brigar para trabalhar menos tempo. Mas a lógica do trabalho movido pelo tempo já virou a hegemonia, né? Já virou aquilo que está presente na maioria desses trabalhadores. Então, isso é um aspecto também muito interessante que o Thompson analisa. E para chegar até esse ponto, né, em que tempo vira dinheiro na cabeça das pessoas, o Thompson fala um pouco também sobre como outras esferas da vida cultural influenciam nisso, como a própria religião. A gente vai ter vários autores, né, Max Weber, nós temos alguns outros que vão ver como que a religião, a ética protestante, por exemplo, percebe o tempo como algo que não pode ser desperdiçado. Num primeiro momento ligado a uma reflexão teológica, em que o tempo tem que ser o tempo inteiro entregue a Deus e despendido em função de agradar a Deus e de se preparar para o reencontro com Deus, isso cada vez mais vai se mesclando em uma relação em que aí nega, né, o momento de ociosidade e tudo, mas cada vez vai se mesclando e tornando-se compatível com esse uso econômico do tempo, né? Então é um outro aspecto bem interessante. E mais uma coisa que ele observa que é interessante é que em todo o texto ele vai mostrando vários momentos como a classe dominante inglesa critica e vê os ingleses como vagabundos que não querem trabalhar, essas classes populares como sendo completamente perdulárias, só quer saber de gastar, não se preocupam em fazer o um bom uso produtivo do seu próprio tempo, que eles são vadios, né? Então isso fica o tempo inteiro muito característico no caso da Inglaterra, e ele observa
como que, curiosamente, né, esse tipo de discurso depois passa a ser utilizado com relação aos outros povos durante o período do imperialismo, inclusive a gente vai estudar posteriormente. E se a gente for reparar, e eu acho que tem alguns momentos que eu pensei, gente, minha nossa, parece um patrão brasileiro falando do trabalhador brasileiro em geral, né? Os empregadores, assim, né? Os empresários, eles têm muito a dizer, que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro não quer trabalhar, que o brasileiro não tem disciplina de trabalho. E foi engraçado que, assim, pareceu o mesmo tipo de discurso, assim, mesmo transposto, né, num outro momento, num outro contexto, mas a gente vê como que essa acusação de vadiagem que o Thompson aponta, né, no final aí do texto, como redirecionada agora, no caso dos países que começam a ser colonizados no século XVIII, desculpe, no século XIX, né, como que esse discurso essas acusações de vadiagem são direcionadas agora a esses outros povos, né? Então, são esses povos que são preguiçosos. Mas antes, e o Thompson traz um monte de fontes, essas acusações de vadiagem estavam direcionadas aos próprios ingleses, né? Então, aquelas pessoas que sofreram as expropriações e que viravam mendigos e que estavam à toa na cidade, o que a gente viu nos textos anteriores, eram também tratadas como vadias, as pessoas que queriam beber, que queriam curtir, que queriam fazer a Santa Segunda-feira. Tem um trecho, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Ai, eu me perdi um pouquinho. Peraí. Não era aqui esse trecho, será que é esse aqui? Que falava como que eles consideravam. Acho que é esse daqui mesmo. Não, peraí, nosso povo. Esse aqui mesmo. Que ele fala o seguinte, né? Olha só como é que era caracterizado ainda no século XVIII. Josiah, né? Tá aqui o trecho, veja aqui com meus slides, tá? Josiah Tucker, o deão de Gloucester, declarou em 1745 que as pessoas das classes inferiores eram totalmente degeneradas. Isso ele está falando dos ingleses, tá, gente? Você está falando, imaginem, a gente no Brasil tem essa coisa muito vira-lata, né, da gente imaginar os europeus como sendo super disciplinados, né, tudo funciona certinho lá. Agora, olha como eles falavam desses europeus todos certinhos no século XVIII, né? Então, classes inferiores totalmente degeneradas. Os estrangeiros consideravam as pessoas comuns de nossas cidades populosas os miseráveis mais dissolutos e depravados na face da terra. Olha o que está dizendo, tá vendo? Não lembra um pouco essa coisa do brasileiro quando fala, os estrangeiros vêm para cá e ficam horrorizados com a nossa cultura, com a preguiça, a falta de organização. Eu não tem como eu não associar. Né? Aí diz o seguinte, tanta brutalidade e insolência, tanta libertinagem e extravagância, tanta ociosidade, falta de religião, blasfêmias e pragas, tanto desprezo por tudo quanto é regra e autoridade. O nosso povo se embebedou com a taça da liberdade, né? Então é muito interessante ele falando sobre isso no século XVIII, né? Então, como que ele observa essa cultura popular como sendo uma cultura do desregramento, da falta de disciplina. E aí hoje a gente vê, curiosamente, como que essa lógica de disciplina do trabalho ela foi efetivamente internalizada, tanto nesses países, né, mas no mundo isso vai um processo paulatino, né, de internalização da lógica do trabalho, mas conforme isso vai sendo imposto, né, aos países, essas acusações de vadiagem são uma constante. Então, esse é um aspecto bem interessante. Né? E aí ele conclui o texto, não vou citar mais os outros que eu coloquei, fazendo uma citação mais literal, mas só para concluir, ele conclui o texto justamente falando sobre como que os valores, eles resistem muito a serem perdidos, assim como a serem absorvidos novos valores. Né? Então, por isso que ele vai percebendo essas transformações desde lá do século XVI até o século XIX, como que isso vai se alterando, e ele faz até algumas considerações até o século XX, né, que é quando ele está vivendo. Então ele vai fazendo as considerações assim em relação a essa longa duração. E isso é muito interessante porque justamente esse período que ele vai falando das mudanças em relação ao tempo, que é desde o século XVI até o XIX, é também o período que a Ellen Wood analisou, é também o período que o Marx analisou. Então a gente percebe como que os três autores estão discutindo aspectos diferentes, mas sobre o mesmo fenômeno e numa longa duração, né? Porque eles vão vendo essas transformações, o Marx focado nas transformações econômicas, né? A Ellen Wood também, mas dando destaque ao aspecto das mudanças no interior, no campo, né? Nas relações agrárias, para entender a origem do capitalismo, e o Thompson na relação das classes populares com o tempo,
com o relógio, com os ritmos de vida, a questão da lógica do trabalho, né? E com isso a gente encerra essa nossa segunda unidade, que é a unidade voltada para as transformações do ponto de vista, né, dos aspectos mais econômicos, e vamos iniciar nossa terceira unidade, que vai perceber os conflitos sociais, né, os grupos sociais e os conflitos, né, entre, a gente vai chamar os capitalistas, né, ou alguns vão chamar os burgueses, a gente vai discutir um pouquinho quem seriam esses burgueses, o movimento operário, que surge aí no século XIX, e o pensamento político do século XIX, o pensamento socialista, a organização de grupos trabalhistas, como a Associação Internacional dos Trabalhadores. Esse vai ser o tema aí da nossa próxima unidade, que vai ser uma unidade relativamente nova, porque eu adaptei ela bastante. Então, não era a forma como eu trabalhava nos cursos anteriores. Vamos ver se vai funcionar, se vai ser interessante, né? Que vai ser uma dupla adaptação, né? Tanto para o modo remoto, como também de um tema que eu ainda não trabalhei, ok? Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Acho que o primeiro vídeo eu estava ainda um pouco desordenada aqui na explicação, mas o segundo talvez tenha ficado um pouco maior, mas acho que foi um pouco mais organizado, né, digamos. E não esqueçam de fazer a nossa atividadezinha da semana. Nos vemos na sexta-feira. Até mais.